Olha, a série A Paixão de Cristo segundo Pedro está caminhando para os seus episódios finais. Você pode acompanhar no meu Facebook, Gleidson Silva, também pelo Twitter, @Gleidson Silva, lembrando que Gleidson, a grafia é com A. E você pode curtir, comentar, ir lá no nosso canal no YouTube, lá no Twitter, tem ali o link, você acessa, chega lá, se inscreve, você expressa ali a sua opinião e principalmente você se inscreve e também você compartilha para que a gente possa levar essa mensagem, chegando aí essa semana de Páscoa para muitas pessoas aí nessa nossa região, pelas redes sociais. E olha, como nós dissemos no último vídeo, Pedro está desmascarando, acusando a elite religiosa de Israel com os verdadeiros responsáveis, os mentores intelectuais pela morte de Jesus. E no finalzinho do vídeo anterior, eu fiquei de passar para vocês a prova, Por que os líderes religiosos de Israel tanto queriam matar Jesus? E agora, neste momento, nós vamos perceber com bastante clareza o que se passava na cabeça desses líderes religiosos ao intentarem a morte de Cristo. Assim diz o texto. Prova disso é o que disseram depois que Jesus ressuscitou ao seu amigo Lázaro. Você já ouviu falar de Lázaro? O Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado, depois tinha sido sepultado, já cheirando mal. Pois, veja só o que aconteceu. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. E lá no Sinédrio, eles convocaram a reunião depois que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Eles ficaram atônitos. Que tinha sido uma coisa cinematográfica, a ressurreição de Lázaro. A gente vê Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Depois Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava caminhando para o cemitério. Mas a ressurreição de Lázaro foi espetacular, foi algo extraordinário. Lázaro tinha sido sepultado fazia 3 dias, Estava no 4º dia quando foi ressuscitado. Então a elite religiosa de Israel ficou atônita com isso. E aqui diz: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. E olha o que eles disseram: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Esse diálogo dos fariseus, os membros do Sinédrio, está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versos 47 e 48. A gente vê ainda: depois de Jesus purificar o templo da ação dos cambistas, Marcos registra: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então vejam só que perigo. Isso é uma coisa para a gente aprender hoje, porque aqueles que servem a Deus, eles devem fazer a vontade de Deus e para a promoção da espiritualidade e também a promoção espiritual das pessoas. Agora, quando aqueles que servem a Deus, na verdade, eles servem a si próprios, aos seus próprios interesses, e ao invés de se aliarem a Deus para a realização da vontade de Deus e o bem das pessoas, quando esses que dizem que servem a Deus resolvem se aliar aos poderosos, Eles preferem buscar os próprios interesses e se aliar aos poderosos para oprimir as pessoas, dar no que dá aqui. Os termos que a gente vê em relação a esse pessoal é traição, é suborno, é ira, é inveja e falsidade e a incriminação de um inocente. É isso que dá quando aqueles que servem a Deus deixam de servir a Deus para servir a si mesmos e para oprimir as pessoas. É o que aconteceu aqui com os líderes religiosos da época de Jesus. Para os líderes
E a gente observa que os mestres da lei e príncipes dos sacerdotes se envolveram tanto na morte de Jesus, que eles instaram a multidão e gritaram com a multidão para que o homicida Barrabás fosse liberto e Jesus crucificado. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Lucas 23, 23. Então a gente vê aqui a situação, né? Eles queriam se passar por inocentes, mas aqui estava Pedro, na direção do Espírito Santo, com coragem, declarando para milhares de pessoas que eles eram os culpados. E Pedro prossegue, Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou, numa tentativa desesperada de evitar que o povo acreditasse que Jesus havia ressuscitado a si mesmo, como em vida ressuscitar a filha de Jairo, Mateus 9, 25, ao filho da viúva de Naim, Lucas 7, 14 e 15, e de forma espetacular a Lázaro, João 11, 43 a 44, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos deram muito dinheiro aos soldados, Mateus 28, 12. Foi uma grana preta, ordenando que os mesmos dissessem: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Mateus 28, 13. Durante 48 dias, desde a ressurreição de Jesus, esta era a versão que imperava em Jerusalém para o desaparecimento do seu corpo. Os discípulos que tiveram conhecimento da volta do Mestre à vida e que até mesmo viram e estiveram com ele, preferiram guardar segredo essa informação que foi protegida do acesso ao grande público estava sendo agora liberada. A afirmação de Pedro, ao qual Deus ressuscitou, Atos 2, 24, foi a declaração oficial da ressurreição do Mestre. E deste momento em diante, a versão configurada pelos principais do povo de que Jesus tivera o corpo furtado começava a sofrer poderosa contestação. O próximo vídeo, que será o penúltimo episódio dessa série, nós vamos continuar aqui com esse discurso de Pedro. E não se engane, porque o que há de mais importante ainda, o que há de mais forte e de maior impacto ainda vai ser dito por Pedro aqui no dia das primícias, a partir do cenáculo na cidade de Jerusalém. Não perca!